E se eu te dissesse que a história que você conhece está incompleta? 40 dias no deserto, sem comida, sem água, sem nenhum ser humano por perto. A maioria das pessoas ouve isso e pensa: ah, sim, Jesus foi tentado pelo diabo. Conheço essa história. Mas não conhece, porque o que os textos originais revelam não é uma conversa, é uma batalha, uma guerra espiritual que sacudiu as fundações do mundo invisível. E quase ninguém percebe isso. Os detalhes que foram apagados, mal traduzidos ou simplesmente ignorados por séculos, mudam completamente o que aconteceu naquele deserto. E mais do que isso, revelam algo perturbador sobre o tempo em que vivemos agora. Fica até o fim, porque o que vem a seguir muda tudo. Para entender o que realmente aconteceu naquele deserto, você precisa entender onde Jesus estava e por que aquele lugar específico foi escolhido. O deserto da Judéia, um dos lugares mais hostis da face da terra. Temperaturas que passam dos 45 graus durante o dia e despencam para quase zero à noite. Pedras, silêncio, vento quente, nenhuma sombra, nenhum abrigo. É o tipo de lugar onde homens fortes entram e não saem. Mas Jesus foi levado até lá imediatamente após o seu batismo. Imediatamente. O texto original em grego usa a palavra eutis, que significa agora, neste instante, sem demora. Não houve descanso. Não houve preparação. O Espírito Santo desceu sobre ele no Rio Jordão. E no segundo seguinte, Jesus estava sendo conduzido para as profundezas do deserto. Por que tanta urgência? Porque o que estava prestes a acontecer não podia esperar. E aqui a história começa a ficar perturbadora. Porque a palavra que a maioria das Bíblias traduz como tentado, no original, ela não significa isso. Ela significa posto à prova em combate. Vamos falar sobre essa palavra, porque ela muda tudo. No grego original do Novo Testamento, o termo usado é peirazo. E sim, ele pode significar tentação. Mas o contexto em que ele aparece nos manuscritos mais antigos é o contexto de um duelo, de um confronto direto entre duas forças opostas. Não é uma cena de sedução, é uma cena de guerra. E tem mais. Marcos, o evangelho mais antigo que existe, descreve a cena com apenas 2 versículos. 2. Enquanto Mateus e Lucas entram em detalhes, Marcos simplesmente diz: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e estava com as feras. Estava com as feras. Quase ninguém fala sobre isso. Por que esse detalhe está ali? Na cultura judaica do primeiro século, as feras do deserto não eram apenas animais, elas eram símbolos do caos primordial. Representavam as forças que existiam antes da criação, as forças que Deus dominou quando trouxe ordem ao mundo. E agora, Jesus está no meio delas, sozinho, por 40 dias. Mas o número 40 também não é aleatório. E é aqui que a história fica ainda mais perturbadora. 40 é o número do julgamento nas Escrituras. 40 anos no deserto com Moisés. 40 dias de chuva no dilúvio de Noé. 40 dias que Elias caminhou até o monte de Deus. Cada vez que esse número aparece na Bíblia, algo definitivo está prestes a acontecer. Uma era está terminando, outra está começando. E Jesus sabia disso. O que significa que ele não entrou naquele deserto como uma vítima. Ele entrou como um guerreiro, com um propósito. Mas qual era esse propósito? Por que era necessário que o Filho de Deus passasse 40 dias sendo atacado pela força mais sombria do universo? O que estava sendo decidido ali? Quase ninguém faz essa pergunta. E a resposta é o que muda tudo. Para entender o que estava sendo decidido naquele deserto, você precisa entender quem é Satanás nos textos originais.
não o personagem com chifres e tridente que a cultura popular criou. Esse não é o Satanás das Escrituras. Nos manuscritos hebraicos mais antigos, Satanás é chamado de Hashatan, o acusador, o promotor cósmico, aquele que tem o direito de questionar. Em Jó, ele aparece no conselho de Deus, não como um inimigo expulso, como alguém que ainda tem acesso, que ainda tem voz, que ainda tem autoridade sobre algo. E o que ele tem autoridade? Sobre os reinos deste mundo. E aqui chegamos ao coração do mistério. Quando Satanás leva Jesus ao alto de uma montanha e mostra a ele todos os reinos da terra, ele diz uma frase que pouquíssimas pessoas analisam com cuidado. Ele diz: tudo isso te darei, porque foi entregue a mim. Foi entregue a mim. Jesus não contesta essa afirmação. Não diz, isso é mentira. Não diz, você não tem esse poder. Ele simplesmente recusa a oferta, o que significa que a afirmação era verdadeira. Os reinos deste mundo tinham sido entregues a Satanás. Mas quando? Por quem? E por quê? A resposta está no Jardim do Éden. E é muito mais sombria do que parece. Quando Adão e Eva desobedeceram, eles não perderam apenas o paraíso. Eles transferiram algo, uma autoridade, um direito legal sobre a criação. Nas Escrituras, a terra tem um dono espiritual. E naquele momento no jardim, a propriedade mudou de mãos. É por isso que João escreve que Satanás é o príncipe deste mundo. É por isso que Paulo o chama de o Deus desta era. Não são metáforas poéticas, são títulos jurídicos, títulos que foram conquistados naquele momento de queda. E é exatamente por isso que o deserto era tão importante, porque o que Adão perdeu no jardim, Jesus precisava recuperar no deserto, mas não da forma que você está pensando. Não era sobre resistir à tentação. Era sobre reverter uma sentença cósmica. Era sobre desfazer um contrato espiritual que havia aprisionado a humanidade por milênios. E Satanás sabia disso. É por isso que o ataque foi tão intenso. É por isso que as 3 tentativas foram tão cirurgicamente calculadas. Cada uma delas mirava em um ponto específico da natureza humana. Cada uma delas era uma tentativa de repetir o que aconteceu no Éden. Mas desta vez, com Jesus no lugar de Adão. E o que vem a seguir muda completamente a forma como você vai enxergar esse confronto. Porque as 3 tentativas não eram aleatórias. Elas seguiam uma ordem, uma sequência deliberada. Como se Satanás estivesse executando um plano que havia preparado por muito tempo. 3 tentativas, 3 ataques cirúrgicos. E quando você entende o que cada um deles realmente significa, você percebe que não estava lendo uma história de tentação. Estava lendo um manual de guerra espiritual. Vamos ao primeiro ataque. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Parece simples. Um homem com fome, uma oferta de comida. Mas não é isso. Repara na palavra se. Se és o Filho de Deus. Esse é o verdadeiro ataque. Não é sobre pão, é sobre identidade. Satanás sabia exatamente o que tinha acabado de acontecer no Rio Jordão. O céu se abriu. Uma voz disse: este é o meu filho amado. E agora, 40 dias depois, faminto, exausto, sozinho, a primeira coisa que o acusador faz é questionar exatamente isso. Você tem certeza de quem você é? É a mesma pergunta que ele fez no Éden. Vocês têm certeza do que Deus disse? O padrão é idêntico. Primeiro ataque, a identidade. Jesus responde com as Escrituras e Satanás muda de tática. Segundo ataque, ele leva Jesus ao ponto mais alto do templo de Jerusalém. E desta vez, ele também usa as Escrituras. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os anjos te guardarão,
Percebe o que aconteceu? Satanás aprendeu com a primeira resposta. Se Jesus usa a palavra de Deus como escudo, então o segundo ataque seria usar a própria palavra de Deus como arma. Isso não é tentação comum, isso é sofisticação demoníaca. É a capacidade de pegar a verdade e transformá-la em armadilha. E esse padrão, esse exato padrão, ainda é usado hoje em igrejas, em púlpitos, em teologias inteiras. Mas Jesus vê através disso e responde: não porás à prova o Senhor teu Deus. Uma frase que encerra o argumento de forma definitiva. Então, vem o terceiro ataque, e este é o mais revelador de todos. Satanás leva Jesus a um alto monte, mostra todos os reinos do mundo, toda a glória, todo o poder, toda a riqueza, e diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Pensa no que está acontecendo aqui. Jesus veio para resgatar a humanidade, para recuperar o que foi perdido no Éden, para estabelecer o reino de Deus na terra. E Satanás está oferecendo exatamente isso, o destino final, sem o custo, os reinos, sem a cruz, a vitória, sem o sofrimento. É a oferta mais diabólica já feita no universo. Porque parecia um atalho, mas era uma armadilha eterna. Se Jesus aceitasse, ele obteria os reinos, mas os obteria das mãos de Satanás. E qualquer coisa recebida das mãos do acusador pertence ao acusador para sempre. A humanidade não seria libertada, seria trocada de Senhor. E é aqui que a revelação mais perturbadora de toda essa história aparece. Jesus sabia que ia para a cruz, sabia que ia sofrer de uma forma que nenhum ser humano jamais sofreu. E mesmo assim, recusou o atalho, porque o único caminho verdadeiro para resgatar a humanidade não era tomar os reinos do mundo, era morrer por eles. A guerra no deserto não foi sobre resistir à tentação, foi sobre confirmar que Jesus escolheria o caminho mais difícil, o caminho que nenhum ser humano jamais escolheria. E ao fazer isso, ele desfez o contrato do Éden. Ele reverteu a sentença cósmica. Ele recuperou a autoridade que Adão havia perdido. Mas isso levanta uma pergunta que ninguém consegue ignorar. Se Jesus venceu aquela guerra no deserto, se a autoridade foi recuperada, por que o mundo ainda parece tão dominado pelo caos? Por que ainda existe sofrimento, injustiça, escuridão? A resposta para essa pergunta está conectada a uma profecia que foi escrita séculos antes daquele deserto e que aponta diretamente para os dias em que vivemos agora. Essa é a pergunta que não sai da cabeça. Se Jesus venceu, por que o mundo ainda parece perdido? Para responder isso, você precisa entender um conceito que a maioria das igrejas nunca explica direito. A diferença entre uma vitória conquistada e uma vitória aplicada. Pensa assim: em 1945, a Segunda Guerra Mundial terminou. A vitória dos aliados foi declarada, o inimigo foi derrotado, mas durante meses, soldados japoneses escondidos em ilhas remotas do Pacífico continuaram lutando, porque ninguém tinha chegado até eles com a notícia. Para eles, a guerra ainda estava acontecendo. Hiroo Onoda ficou escondido na selva das Filipinas por 29 anos, lutando uma guerra que já havia terminado, porque ninguém o alcançou com a verdade. É exatamente isso que está acontecendo no mundo espiritual. A guerra foi vencida, a sentença foi revertida, a autoridade foi recuperada, mas o inimigo ainda age como se a guerra continuasse, e age assim porque tem razão em uma coisa: existe um tempo determinado, um prazo, e enquanto esse prazo não chega, a batalha continua. E é aqui que a profecia entra. Daniel capítulo 12. Um texto escrito mais de 500 anos antes de Cristo e que descreve com uma precisão perturbadora o tempo em que vivemos. Agora, Daniel vê um anjo e pergunta: até quando durarão estas coisas maravilhosas? E a resposta que ele recebe
É uma das mais enigmáticas de toda a Bíblia. Será por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Estudiosos debatem esse versículo há séculos, mas há algo que quase ninguém nota. Logo depois dessa resposta, o anjo diz algo que paralisa. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os ímpios continuarão agindo impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Lê de novo. Os sábios entenderão, não todos, não a maioria. Os sábios, aqueles que prestaram atenção, aqueles que não descartaram as escrituras como mitologia antiga, aqueles que perceberam que o que aconteceu naquele deserto não foi apenas história, foi um ensaio, um modelo, um mapa, porque a guerra que Jesus travou no deserto é a mesma guerra que está sendo travada agora, só que em escala global. Os mesmos 3 ataques, só que direcionados não a um homem, mas a uma geração inteira. O primeiro ataque, a identidade. Você não sabe quem você é. Você não tem valor. Você não tem propósito. Uma geração inteira sendo destruída por dentro antes de ser atacada por fora. O segundo ataque, a distorção da verdade. Pega a palavra de Deus, torce ela, usa ela para justificar exatamente o oposto do que ela diz. Teologias inteiras construídas sobre versículos arrancados do contexto. Igrejas que pregam conforto onde deveriam pregar transformação. E o terceiro ataque, o mais perigoso de todos, o atalho. Você pode ter tudo o que quer, sem pagar o preço, sem sacrifício, sem compromisso, sem a cruz. Uma geração que foi ensinada que fé é um instrumento de prosperidade pessoal e não uma chamada para morrer para si mesmo e viver para algo maior. Os 3 ataques do deserto, replicados em escala planetária, e a maioria das pessoas não está percebendo. Mas os sábios entenderão, e o que os sábios precisam entender agora é o que acontece no final dessa história, porque a batalha no deserto não terminou com as 3 tentativas, terminou com uma frase, uma única frase de Jesus, que fechou o caso de uma vez por todas, e que contém dentro dela a chave para tudo que está acontecendo no mundo hoje. Depois das 3 tentativas, depois de cada ataque ser desviado, depois de cada armadilha ser desmontada, Jesus diz uma única frase: vai-te, Satanás. 3 palavras do português, 2 no grego original. Ipage, Satana. E algo acontece que quase ninguém nota. O texto diz que Satanás obedeceu, imediatamente, sem argumentar, sem tentar mais uma vez, sem negociar. Ele foi. Por quê? Porque naquele momento, a autoridade havia sido restaurada. A voz que criou o universo tinha falado, e o universo obedeceu. Mas tem algo mais. Depois que Satanás parte, o texto diz que anjos vieram e ministraram a Jesus. Essa palavra em grego é diakonon, significa servir, cuidar, restaurar. O guerreiro havia vencido a batalha, e agora o céu inteiro vinha honrá-lo. Mas aqui está a revelação que vai ficar com você. Aquela guerra no deserto não foi apenas sobre Jesus, foi sobre você, foi sobre cada ser humano que já viveu, porque o que foi perdido no Éden por um homem, foi recuperado no deserto por um homem. A mesma espécie, a mesma carne, o mesmo tipo de ser que havia falhado, foi o mesmo tipo de ser que venceu. E isso não é teologia abstrata. Isso tem implicações práticas para hoje, para agora, para a guerra que você mesmo está travando, porque os mesmos 3 ataques que foram usados contra Jesus estão sendo usados contra você neste momento. A dúvida sobre quem você é, a distorção da verdade ao seu redor, a oferta do atalho que parece certo, mas destrói por dentro. E a resposta para cada um desses ataques é a mesma que Jesus usou. Não força bruta, não argumentação filosófica, não emoção. A palavra
dita com autoridade, dita com convicção, dita por alguém que sabe quem é, e é aqui que tudo se conecta. A razão pela qual essa história foi preservada por 2000 anos não é porque é um exemplo moral bonito. É porque é um manual de sobrevivência espiritual para tempos exatamente como estes. Daniel disse que os sábios entenderiam. E você chegou até aqui, o que significa que você é um deles. Mas entender não é suficiente. A pergunta que fica, a pergunta que vai te acompanhar quando você fechar esse vídeo é esta. Se Jesus passou 40 dias no deserto para recuperar uma autoridade que foi perdida por causa de uma escolha, que escolhas você está fazendo hoje? Porque a guerra no deserto ensinou uma coisa que quase ninguém está pronto para aceitar. Você não perde sua vida de uma vez. Você perde decisão por decisão. Pequenas concessões, pequenos atalhos, pequenas mentiras que você conta para si mesmo. E quando você percebe, já não sabe mais quem você é. Foi exatamente isso que Satanás tentou fazer com Jesus. Não destruir ele de uma vez, mas fazer ele ceder 1 centímetro. Porque 1 centímetro vira um caminho, e um caminho vira um destino. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, e responde isso sozinho. Se o ataque viesse hoje, se a sua identidade fosse questionada, se a verdade fosse distorcida, na sua frente, se o atalho perfeito aparecesse agora, você saberia resistir, ou você já estaria negociando? Porque a verdade é simples. A guerra não acabou. Ela só mudou de campo. E agora é dentro de você.